nós sabemos que essa questão de mês, de dia, tudo isso se não tiver Deus na frente, não passa de apenas algo que foi inventado para que faça que a gente renove as esperanças. Mas a gente não renova as esperanças porque é maio, porque é junho, porque é dezembro. Nós renovamos as esperanças porque nós acordamos, abrimos nossos olhos e a palavra do Senhor diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então, nessa manhã se renovou e por isso nós somos gratos. Amém? Muito bem. Vamos dar continuidade ao estudo que se iniciou semana passada com o pastor Fábio sobre o livro de Efésios. Por favor, pega aí Efésios. Estamos no primeiro capítulo. O pastor Fábio, semana passada, fez a introdução e adiantou alguns versículos. E hoje eu vou findar esse capítulo. Vamos pegar aí os versículos de 15 a 19 no primeiro momento. Depois a gente pega o 20, 21, 22 e 23. Vamos pegar do 15 ao 19 agora. Ou melhor, do 15 ao 18. Vamos pegar do 15 ao 18. Achou? Efésios 1. De 15 a 18, diz assim na minha Bíblia: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor, e a vossa caridade para com todos não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito então espírito de quê? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua e quais as riquezas da glória de sua herança nos... Feche seus olhos por um instante. Pai de amor e misericórdia, esta é a porção inicial da tua palavra nesta manhã. Que essa palavra, ó Pai, possa ser como pães e peixes multiplicado em nossas vidas, ó Pai, e sendo distribuída para alimentar aqueles que têm fome e sede de justiça. Faz, ó Pai, que também nós possamos sair daqui cheios, alimentados, ó Pai, transbordando da tua graça, da tua sabedoria, para cumprir, ó Pai, a nossa vocação. Abre o nosso entendimento nesta manhã, para compreender, viver e termos nossas vidas transformadas por esta palavra, em o nome de Jesus. Podeis assentar, por favor? Como já foi falado semana passada, mas hoje tem algumas pessoas que não vieram semana passada, a carta de Efésios, como todos sabem, foi escrita pelo apóstolo Paulo. E foi escrita onde? Na cidade de Efésios? Não, foi escrito na prisão. As cartas paulinas ele escreveu enquanto estava preso. E ele escreve, segundo os historiadores, quando lá no versículo 1 aparece que estão em Éfeso, na realidade isso foi um adendo. Por quê? Porque ele não especificou que era para Éfeso. Ele falou de Éfeso, mas essa carta é uma carta geral, uma carta para toda a igreja da Ásia naquela época. Então o apóstolo Paulo escreve para a igreja da Ásia, mas sim com foco na igreja de Éfeso. Então é bom a gente lembrar isso. E essa carta, ela é conhecida como a carta da unidade. Por que carta da unidade? Até o capítulo 6 a gente vai ter essa confirmação. Mas é uma carta que visa trazer para a igreja a unidade, trazer para a igreja o sentimento de corpo. E isso a gente já vai estudar hoje aqui. O sentimento de que Cristo é o cabeça e nós somos o quê? O corpo. E por isso nós temos que estar unidos. Querido, Jesus Cristo, ele não é um cérebro deficiente. Ele não tem nenhum problema de dizer para dar vamos dizer assim, um book, né? E um braço vai para um lado, a perna vai para o outro. Deus não faz isso. Jesus Cristo, ele nos orienta para andarmos sempre certo. O que às vezes acontece é nós como corpos entendemos a mensagem do cérebro errado e o cérebro diz, levante a mão esquerda. E a pessoa levanta a direita, né? Bote sua perna para frente e a pessoa bota para trás. Mas o cérebro é perfeito. O corpo que precisa estar em unidade. Muito bem, mas deixando aí a questão
da introdução, depois você pode conferir lá no YouTube, tudo que o pastor Fábio falou de maneira excelente. Hoje vamos começar pelo versículo 15. Então no versículo 15 ele diz: pelo que, ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor Jesus. Aí só pegando esse pedaço aí, a gente já fica assim, peraí, mas precisava Paulo especificar que a fé é no Senhor Jesus? E sim, precisava. Por quê? Vamos lembrar que o corpo, ou melhor, a igreja primitiva, ela estava sob o domínio do Império Romano. E no Império Romano só existia um Senhor. Quem lembra como era o nome do Senhor do Império Romano? É até o complemento de um nome da maioria dos Paulos: César. Então, só César era o Senhor, ou seja, o imperador romano era o Senhor, só ele poderia ser chamado de Senhor. E é interessante que o Império Romano, ele era politeísta, ele tinha vários deuses, mas nenhum desses deuses poderia ser chamado de Senhor. Era chamado de Deus, era chamado de divindade, mas não era chamado de Senhor. Era o Deus do vinho, o Deus da festa, o Deus do trovão, o Deus disso. É tanto que, por ser do Império Romano, isso foi até trazido dentro da religião romana, e só trocou o nome de Deus para santo. Santo disso, santo daquilo outro. Aprendeu-se lá no Império Romano e trouxe. O único que as pessoas chamavam de santo era o César. Era o Senhor de tudo. Então, o apóstolo Paulo, que estava preso porque disse que Senhor só era o Senhor Jesus, ele faz questão de dizer para a igreja, especialmente de Éfeso, isto aqui que ele disse: pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Mesmo Paulo tendo plantado aquela igreja, tendo ficado ali naquela igreja mais de 3 anos direto, apacentando ali, cuidando de vidas, mas quando ele está preso e chega notícias até ele, ele fica feliz, porque ele vê que o povo realmente reconheceu o senhorio de Cristo na vida deles. E é importante hoje a igreja mundial, todo mundo reconhecer o senhorio de Cristo. E senhorio de Cristo não é só dizer louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não é só dizer isso, mas é entender que quem tem um Senhor se submete à vontade desse Senhor. Porque se César no Império Romano falasse: a partir de hoje todo mundo vai vestir rosa, todo o Império Romano vestia rosa. Se César falasse: todo mundo a partir de hoje só vai comer peixe, todo mundo comia peixe. Era obediência cega. Se César falasse: você vai morrer no meu lugar, a pessoa se matava por César. Mas o Senhor verdadeiro, que é o Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, às vezes nos pede coisas muito simples. Honre teu pai, honra tua mãe, estende a mão para o próximo, dá de comer a quem tem fome, dá de vestir a quem está nu, leve luz para quem está na escuridão. Coisas simples. Largue os vícios. E a gente, às vezes, não, Deus, mas isso aí não. Eu peço outra coisa, mas isso aí não. Ou o Senhor está pedindo para eu, dia de domingo, vir para a igreja, às vezes até vim de manhã e ainda vim de noite, Deus. Peço outra coisa, mas isso aí não. Ah, Senhor, mas espera aí, meu baba é dia de quinta-feira, o negócio, peço outra coisa, não dá para a igreja não, que não dá para eu largar meu baba. Percebe como a gente coloca senhores na nossa vida? Senhores que às vezes é um parente, às vezes é um carro. Ah, não vou para a igreja não, porque agora de manhã eu vou dar um trato no meu carro. Ah, eu não vou para a igreja não, por isso, por aquilo. Não é o fato de vir para a igreja. A gente fala igreja porque fica mais fácil de assimilar o conhecimento. Mas é vir adorar a Deus em comunidade. Porque se a gente está em casa, a gente inventa 1001 coisas. Mas se a gente está num local específico, a gente pelo menos em tese está conseguindo ficar focado. Então ter a Jesus Cristo como Senhor é literalmente obedecer à vontade dEle. E a vontade de Deus é o quê? Pronto.
Paulo está dizendo que a comunidade aqui de Éfeso, ela se tornou muito conhecida. Ela se tornou conhecida por quê? Porque tinha uma estrutura mega, com ar-condicionado, projetor, né, metaverso. Foi por causa disso? É porque tinha um ônibus para transportar as pessoas? Por que a igreja de Éfeso ficou tão conhecida? Por que isso alegrou tanto o coração de Paulo? E Paulo já respondeu aí. Ele fica tão feliz porque ele vê que as pessoas, duas coisas aqui no versículo 15. A primeira, entre vós no Senhor Jesus, ou seja, o reconhecimento do senhorio, e a vossa caridade, ou seja, o vosso amor para com todos os santos. E eu sei que eu não preciso explicar, mas faz parte da retórica. Quando está aqui escrito na sua Bíblia todos os santos, não quer dizer aquela pessoa que foi canonizada pela igreja romana. Santo é aquele que se torna separado, é aquele que escolhe não querer pecar. Pecar até vai, porque o único que não pecou é Jesus. Mas o santo, ele escolhe não pecar. E se ele pecar, imediatamente ele se arrepende, pede perdão, bota o joelho no chão e volta a fazer o que é certo. Então, os santos são aqueles que um dia levantaram a mão e disseram: Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu não quero mais mentir, eu não quero mais roubar, eu não quero mais trair, eu não quero mais, ser um viciado em cachaça, em drogas, eu não quero usar meu corpo para ganhar dinheiro, tal. Esse é o santo. Então Paulo diz: eu estou muito feliz porque vocês reconhecem que Jesus é o Senhor e vocês têm amor, vocês ajudam uns aos outros, porque essa é a marca do Evangelho, é sermos ajudadores um dos outros. Muito bem, ainda falando sobre senhorio, eu creio que todos vocês aprenderam algo que eu aprendi, né? Com certeza a mãe de Marão também ensinou isso para ele, né? Nossos pais, ou então nossa professora de catequese, sempre perguntavam assim para a gente: não, em primeiro lugar, quem é que você ama? Aí a gente: em primeiro lugar é Deus. E em segundo lugar é papai e mamãe. E em terceiro, meus irmãos. E em quarto, a vovô, vovó, titio, titia. E em quinto é meu brinquedo, é meu videogame, é minha boneca. Ou seja, a gente aprendeu a categorizar, a colocar assim numa ordem, né, vamos dizer, fugiu aqui a palavra, uma ordem, tem hora que a palavra foge, né? Não é questão de crescente ou decrescente, não. Numa ordem de prioridade, numa ordem de valor. Não, Deus é em primeiro lugar, até porque na Bíblia diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e em segundo é isso, em terceiro aquilo. Mas nessa manhã eu quero trazer a nossa reflexão a algo diferente, que é o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. A gente não pode fazer essa categorização e dizer Deus está em primeiro lugar. Não. Deus tem que estar no centro de tudo. E quando Deus está no centro de tudo, eu não preciso estar categorizando. Quando Deus está no centro da minha vida, eu olho para meu pai e minha mãe e eu digo: eu vou honrar meu pai e minha mãe, porque Deus assim me ensinou. Eles precisam ser amados. Eu vou olhar para esse desconhecido aqui que eu nunca vi, mas estou vendo que ele está precisando de ajuda e eu vou ajudar a ele, mesmo ele não sendo do meu sangue, mesmo ele não sendo da minha igreja, do meu time. Eu quero ajudar. Eu largo de estar colocando prioridade nisso, prioridade naquilo, e vou fazer tudo aquilo que é necessário, perguntando: se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? E isso que é ser, diga comigo, isto é ser cristocêntrico. Essa é uma palavra muito bonita, é uma palavra muito atual, mas é atual porque a igreja voltou a usar, mas desde o tempo da igreja primitiva que se usa. A igreja de Cristo precisa ser cristocêntrica. E o que é uma igreja cristocêntrica? É a igreja que coloca Cristo no centro de tudo. E nós, como seres, filhos de Deus, nós também precisamos colocar Deus no centro da nossa vida. Temos que ser cristocêntrico. Precisamos tomar tudo que a gente vai fazer tem que girar em torno da vontade de Deus. Tudo que eu vou fazer, Deus, e agora? O que é que eu faço? Vou procurar um trabalho? Deus, onde eu vou? Vou estabelecer uma sociedade? Deus, o Senhor está nesse negócio?
vou me inscrever num curso, Senhor, é para a tua glória, tudo que eu vou fazer, tenho que colocar Deus no centro, para Ele me orientar. Está entendendo? Dê um glória a Deus. Porque eu vou amar sim, a todas as pessoas, claro que de maneira diferente, mas não vou deixar de amar. Ontem, eu até assisti em 2 etapas, um filme, falando sobre, baseado em fatos reais, no apartheid, lá na África do Sul, em 1986. Rapaz, que coisa triste aquele apartheid, né? E aquilo, veja que cristãos estavam à frente daquilo, onde separava brancos e negros, onde os negros eram considerados animais, né? E não podia nem encostar, tinha um ônibus de branco, um ônibus de negro, a fila no banco de branco, a fila de banco de negro, né? Era escola de branco, escola de negro, e isso em plena África. Isso mostra a falta de amor, que Cristo não estava ali coisa nenhuma. E nós precisamos pedir a Deus, Deus, me dá do teu amor, para que eu olhe o outro, não pelo que ele é, mas pelo que ele tem no coração, não é pelo que ele tem no bolso, não. E o que é que ele tem no coração? A deidade de Deus. Ele pode até não ter uma aliança com Cristo, mas ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, e precisa ser amado e precisa ser respeitado. Bora continuar. Bom, nós aprendemos lá na biologia que nós somos Homo sapiens, né? A gente até na hora que, primeira vez que eu ouvi esse nome, pensa até que a gente tem parentesco com sapo, né? O negócio de Homo sapiens, né? E o que é o Homo sapiens? Opa, esse diácono é uma benção. A minha está ali na mochila, eu pensei em pedir para pegar, mas depois esqueci. Obrigado. O homem não é tido na biologia como Homo sapiens, né? Existem várias classes de seres, e o homem é chamado de Homo sapiens. E o Homo sapiens, que é o homem animal, que é o homem racional, ele se movimenta por 3 motivos. Diga comigo, 3 motivos: fome, medo e sexo. Quais são os 3 motivos? O homem racional, o Homo sapiens, o homem natural, ele só se movimenta por isso. Como? Bom, deixa eu pegar aqui, deixa eu sentar aqui. Se o homem não sentir fome, qual é a tendência dele? Ficar parado, ficar ali no bem bom. Mas quando ele sente fome, ele levanta e vai procurar. Lá nos primórdios, ia caçar um animal, né? Hoje ele levanta a mão, né? Nem se levanta, tem uns que estão assim, né? Levanta a mão, em vez de levantar o corpo, levanta a mão, aí fude, né? Mas em tese, o homem se movimenta quando ele está com fome. O homem se movimenta quando ele está com medo. Ele está ali na dele, né? Vou trazer uma situação assim real, que eu vivo isso. Eu estou estacionando meu carro, saio do meu carro, estou andando, começo a ouvir barulho de moto, eu já fico assim, ó. Senhor me guarda, Senhor me livre, me torna invisível, Senhor. Tá? Se for algum assaltante aí, que ele passe direto, e tal, né? E começa a movimentar. Se eu vejo que está vindo uma pessoa na minha direção, e eu, né, pré-julgo em atitude suspeita, eu fico parado ou eu me movimento? Eu vou para o outro lado da rua. Se eu estou com o meu carro estacionado, estou vendo alguma coisa diferente, o que é que eu faço? Engreno e me movimento. Não é assim? A gente se movimenta por medo. Se a gente está no local e começa a ouvir pá, pum, pá, pá, o que é que a gente faz? Não é assim? Se joga no chão. O homem se movimenta por fome, o homem se movimenta por medo, e o homem se movimenta por instinto sexual. O cara está parado. Eu estou falando o homem racional, o homem natural. Passa, ele é homem, passa uma mulher. Oi, tudo bem? Você quer? O homem se movimenta. O homem sabe que tem uma festa, ele diz, eu vou para a festa, não tem nem dinheiro, mas vou comprar ingresso porque fulana está lá, ele quer ir, não é isso? Então o instinto faz, eu falo, mas a mulher também, né? O instinto nos faz nos movimentar. Mas nós, diga assim, eu não sou homem sapiens. Maluquice é essa, bispo? Claro que eu sou homem sapiens. Não.
O Homo sapiens é uma classificação científica, não vamos discutir aqui biologia. Na prova lá do Enem você bota Homo sapiens. Mas para você que é crente, você precisa entender que você é homem sacerdotal. Diga, eu sou um homem, as mulheres falam mulher, né, irmão? Eu sou um homem sacerdotal. Ou seja, eu não me movimento só por esses instintos básicos. Eu me movimento porque eu ouço a voz do meu Senhor. E é isso que me movimenta. Se é para ir para a direita, eu vou para a direita. Se é para ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se é para ir para trás, eu vou para trás. Se é para ir para frente, eu vou para frente. Eu não sou um homem sapiens. Eu não sou um homem natural. Porque o homem natural é o homem sem Jesus. Ele só se movimenta por essas três coisas. E ultimamente mais pelo instinto sexual. É ou não é? Mas o homem que é sacerdotal, o homem que tem uma aliança com Cristo, que Cristo é o cabeça, ele se movimenta porque ele ouve a voz do seu Senhor. Quando o Senhor chega para Filipe e diz, olha, saia daí de Jerusalém pegando fogo, a igreja crescendo, ele lá sendo diácono, né? E aí ele diz, vai para Samaria, vai para o meio do deserto. Ele poderia dizer assim, eu não vou não. Oh Deus, que é isso, Deus? Eu estou aqui, eu ajudei a plantar essa igreja, estou aqui fazendo tudo certinho, o Senhor quer que eu vá lá para o meio do nada? Mas ele, como homens, né, sacerdotal e não homem sapiens, ele ouviu a voz de Deus, foi. E lá ele encontrou o eunuco, né, da África. Lá ele pregou o evangelho de forma indireta para toda a África. E que de forma indireta vem para a gente também, já que o Brasil, né, tem essa miscigenação. Você está entendendo? Diga, eu sou um homem racional. Não, meu irmão. Eu sou um homem o quê? Sacerdotal. Eu sou um homem. Pronto. Então você sabe que você não vai se movimentar só pelas necessidades básicas do instinto humano, mas você vai se orientar e especialmente pela voz do seu Senhor, pelo senhorio de Cristo. Você pode dizer amém? Vamos lá, verso 16. O que é que diz o verso 16? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Veja que Paulo, ele se coloca aqui como um intercessor nato. E esse é o exemplo que ele está dando para a igreja de Éfeso, e que a igreja aqui, CCCO e todas as demais igrejas, tem que tomar. Você tem intercedido pela vida do outro? Você tem intercedido por minha vida? Você tem intercedido pela vida de Marão? Porque se ele chegar aqui e ficar tocando umas cordas assim, tudo doido assim, aí não vai dizer, poxa, Marão não toca nada. Foi você que orou pouco, para que Deus encha ele cada vez mais de sabedoria e de tempo, porque ele é trabalhador, ele é pai, ele é esposo, ele é filho, né? E ele precisa ensaiar, precisa treinar. Inclusive com toda a banda, né, Marão? Aqui, não é isso? Então, nós precisamos orar um pelos outros. Se você está achando que seu irmão está devagar, está sumido, ore mais. Abrace ele. Nós precisamos nos colocar como intercessores. Quem aqui já sentiu ou sente dificuldade de orar? Levanta a mão. Eu estou demorando porque eu estou esperando mais verdade, viu? Mas tudo bem. Pode abaixar a mão. A minoria levantou. Eu não sei se eu fico feliz ou triste com isso. Por que o senhor ficaria, bispo, triste? Porque eu sei que todo ser humano tem dificuldade de oração. Todos. Mas nem todos levantaram a mão. Né? Não, tem as intercessoras que gostam de orar. Tem o pastor Davi que se deixar ora o dia todo. É verdade. Mas aí a gente vai dizer que, né, é a exceção, não é a regra. A regra é qualquer um de nós, irmão, inclusive eu. Todos nós temos dificuldade para orar. Mas a dificuldade de orar não quer dizer que a gente não vá orar. A dificuldade de orar é para a gente se submeter ainda mais e entender quando um versículo diz que o Espírito intercede por nós com gemidos. Então, meu irmão, é por isso que você deve pedir, Deus, me ensina a orar em línguas e também em outras línguas. Ensina-me, Senhor, a orar, porque tem hora que você não consegue
orar, as palavras somem, a cabeça parece que está dando nó, mas ainda assim você vai persistir, e você vai orar. E eu já fiz uma vez uma pregação inteira sobre isso, mas hoje eu vou fazer aqui só um resumozinho. Uma das coisas que nos dá dificuldade de orar é porque normalmente a gente aprendeu a orar pedindo. Então a gente começa a pedir e no instante acaba a lista. Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá saúde, Senhor, abençoa minha mãe, meu marido, abençoa o cachorro, o gato, né? Me dá dinheiro para pagar o boleto, me dá isso, me dá aquilo, me dá. Acabou. Querido, não vai acabar a lista do me dá. E aí pronto, já orei, levanta e vai embora. Não. O segredo de orar é interceder. É por isso que o pastor Davi ora, se deixa, que ora aqui 3 horas direto, pastor. Ele vai orar. Ele vai dizer, Deus abençoa o bispo. Deus abençoa a irmã Michele, e abençoa o esposo dela, Senhor, abençoa a irmã Yara, e abençoa o presidente, e abençoa o entregador de gás, que entregou gás aqui na casa, que ele seja abençoado. Senhor, eu quero também te pedir por aquele marginal que foi preso, que ele se converta na cadeia. Senhor, abençoa o homem do campo que está sem chuva. Rapaz, quando a pessoa vai olhar, tem muita coisa para orar, e falta tempo para orar. Falta tempo para você interceder por tantas pessoas. Falta tempo para você interceder por cada... eu não sei o nome dos músicos. Senhor, abençoa aquele irmão que fica lá fazendo zoada na bateria, tocando bateria. A gente tem a mania de dizer que baterista faz zoada. Tocando bateria. Senhor, abençoa aquele irmão que toca aquele violão que tem um braço grandão, que eu não sei o nome, é o baixo. Senhor, abençoa aquela irmã que fica cantando assim, dançando para um lado para o outro, é a irmã Rita. Senhor, abençoa Kleber Lucas de Brota, que toca violão. Você vai, irmão, orando. Só não vai perder tempo orando por time, viu, irmão? Se está na A, na B, na C, deixa lá. Não perca tempo orando por isso, não, que Deus não vai se envolver nisso, né? Imagine ter um jogo, né, entre um time e outro. Tem 2 pessoas orando, Deus abençoa meu time, o outro, Deus abençoa meu time. Deus não vai fazer isso, né? Então Deus não se envolve em futebol, mas o restante você precisa orar. Então nós precisamos ser intercessores. E orar, meu irmão, não é fácil. Diga, orar não é fácil. Como é que o senhor manda a gente dizer isso? É porque é verdade. Mas digo, orar é preciso. Querido, a gente sempre compara a oração a isto aqui, ó. Quanto tempo será que eu fico sem respirar? É o tempo que você fica sem orar, que você deveria ficar sem orar. A oração é a respiração do Espírito. E a leitura da palavra é o alimento do Espírito, é a comida. Quanto tempo você fica sem comer? Você pode até jejuar, né, fazer, ou até porque aprendeu na academia, ou fazer jejum intermitente de 2 refeições, mas normalmente você não vai passar de um dia sem comer. E por que você passa, às vezes, uma semana sem ler a palavra, só lê quando vem para a igreja? Você não consegue ficar 30, 40 segundos, 1 minuto, a não ser que você seja alguém treinado para isso, um mergulhador e tal, você consegue passar 2, 3 minutos sem respirar. E por que você fica sem orar? O apóstolo Paulo disse, orai sem... Você cessa de respirar? Eu até cesso, porque eu tenho um negócio chamado... Né, mas Deus está no controle, chamado apneia aí. Eu nem percebo. Às vezes assim, não é só dormindo não, às vezes acordado. Aqui eu estou falando, mas se eu estiver parado, pensando, eu fico assim. Né? Aí já fiz até aquela polissonografia, né? Dormir no hospital, cheio de fio na cabeça. E aí viu que meu cérebro fica acordado mais do que o que deveria. Mas graças a Deus, literalmente o Senhor renova. Porque mesmo o cérebro toda hora acordando, conforme lá o exame, eu acordo renovado toda manhã, para a glória de Deus. Porque Deus faz isso, Ele promete, Ele faz. Então, nós precisamos interceder o tempo. Versículo 17. Para que o Deus do nosso, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de... Bom, é interessante como o apóstolo Paulo escreve isso aqui. Você para assim, peraí, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Já parou para pensar? Você não parou, para aí agora. O que quer dizer o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo? Parece até confuso, né? Peraí,
mas Jesus Cristo não é Deus? Não é o próprio apóstolo Paulo que nas suas cartas deixa isso claro? É. E por que será que ele escreveu nesta carta o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo? Mais uma vez, se reportando ao politeísmo romano. Ele está chamando a atenção que mesmo aquelas pessoas que dizem, Jesus Cristo foi um homem que passou por aqui, um homem muito inteligente, um mestre, um rabi, um rabino, isso e aquilo mais, um homem iluminado, como alguns chamam até hoje, um ser iluminado, um ser de luz, seja lá o que for. Mas esse homem, Jesus Cristo, da maneira que você quiser classificar ele, este homem tinha um Deus que ele adorava. E quem era esse Deus? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Então o apóstolo Paulo, ele está ratificando aqui, que ainda entre esses milhares de deuses que tem aí na Macedônia e em todo o mundo, na Bahia então, que diz que é a terra de todos os... porque aqui tem um bocado de gente convertida, por isso que é todos os santos. Santo branco, negro, gordo, magro, rico, pobre, cego, doente, feliz, musculoso. Tem todos os santos aqui na Bahia, por isso que a Bahia é a terra de todos os santos, né? Muito bem, então Paulo está dizendo, olha, esse homem Jesus tinha um Deus. E você tem um Deus? Quem é o Deus da sua vida? Quem é o Deus dessa comunidade? Então o apóstolo Paulo, ele está ratificando. Nós precisamos de um Deus. Como para nós só existe um Deus, então a gente não precisa de um Deus, a gente precisa de Deus. Mas para aquele povo entender, Paulo está chamando bem a atenção. Lembra que Paulo chegou na Grécia, em Atenas, e viu lá tantos altares, e quando ele achou um assim, esse daí não tem nome, aquele dali está a deusa do trovão, aquele dali está a Deus do dragão, que mata o dragão em cima do cavalo, aquele dali está a Deus da pesca, né? Que dá a boa pesca, aquele ali é o Deus do tempo, que faz chover, faz sol, naquele ali não tem nome. E aí Paulo diz, é desse Deus que eu vim falar, o Deus desconhecido. E Paulo aqui ele está revelando que esse Deus é o Deus do nosso Senhor Jesus, mas ainda no 17 ele diz, o Pai da glória. Em outras versões tem o Deus da glória. Aí eu te pergunto, você consegue imaginar, irmão, a glória de Deus? É algo que, eu vou falar da minha experiência, às vezes eu começo a imaginar, querer imaginar o tamanho de Deus, e eu fico quase maluco. Tente imaginar o poder de Deus. Quem é esse Deus da glória? Um Deus que criou todo o universo, um Deus que criou a terra, que já é para nós algo imenso, e para o universo é um grão de areia. Quem é esse Deus que criou um sistema solar? Quem é esse Deus que faz todo dia, 2 vezes por dia, a maré vazar e a maré encher, a maré vazar e a maré encher? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que faz esse planeta que pesa, sei lá, 4 trilhões de toneladas, ficar flutuando no espaço? E eu estou falando só dessas coisas assim que a gente consegue imaginar, fora as outras. Quem é esse Deus que criou seres microscópicos, como um vírus, como seres unicelulares, como uma ameba, e que a nossa boca está cheia de seres, o nosso intestino está cheio de seres. Vou abrir até um parêntese aqui agora, mas não é de lombriga não, viu, irmão? Pelo amor de Deus, se for, bota para fora. Só lembrando, especialmente para as mulheres aí que ficam atrás desse chá de seca-barriga, cuidado, porque o chá de seca-barriga, ela elimina a flora intestinal, que são bactérias, que são seres microscópicos, que Deus colocou dentro da nossa barriga para estar ajudando na digestão, para estar fazendo com que os alimentos fermentem, apodreçam, tira a parte boa, tira a parte ruim. Não vou entrar muito nisso, né, que é na minha área. Aqui tem enfermeira, tem estudante de medicina, tem estudante de ensino médio, e eu não vou falar besteira aqui, que não é do meu feitio. Mas cuidado com esse chá de seca-barriga. Uma cantora aí de forró, uns meses atrás, morreu, foi por causa disso. Estava tomando não sei quanto, chá de 30 ervas, chá de 27 ervas, chá de não sei o que erva.
irmã, para com isso, viu? Tenha cuidado. Deus criou, né, o ser humano, e o ser humano dentro dele habitam outros seres. Que Deus é esse? Dá para imaginar esse Deus que é macro e que é micro? É um Deus grande demais. É um Deus que sabe o nome de todos nós. É um Deus que consegue saber quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. Apesar que, né, mesmo não sendo Deus, dá para contar quantos fios de cabeça tem na cabeça de Juca, né? Ele não está aqui hoje não. Né? Porque contar fio de cabelo na cabeça do careca é fácil, né, irmão? Mas contar os fios de cabelo na cabeleira da irmã Yara, aí já, a loira ali já complica, não é? Então, esse é o nosso Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo, este é o Senhor da glória, é o Deus da glória. E ainda terminando o versículo 17, ele diz, vos dê em seu conhecimento o Espírito de quê? E de que mais? Ah, são dois Espíritos Santos? Não, irmão, é um só. Mas duas coisas que nós precisamos pedir a Deus. Conhecimento e o quê? Revelação. Por que conhecimento? Queridos, eu vou até ser um pouquinho antiético aqui agora, mas para você entender. Eu admiro o conhecimento que bispos, cardeais e até alguns padres têm na Igreja Católica. São verdadeiros mestres e doutores da palavra escrita. Eu admiro muitos anciões testemunha de Jeová. Admiro, sim. E sem falar, óbvio, de grandes pastores, bispos, apóstolos, evangélicos aí, que são homens que estudam a palavra. Mas eu estou querendo chamar a sua atenção que conhecimento sem revelação não serve para nada. Conhecimento sem a revelação não serve para nada. Conhecimento você pode até mostrar decorando uma carretilha de versículos, e a gente vê muito isso por aí, em cultos de mistérios. O cara pega o microfone e dispara 20 versículos seguintes, eis porque eu te digo que isso e hoje não tardará o Senhor, guarda de Israel não dormitará, porque isso, e aí vai linkando cada versículo assim, que você diz, poxa, é uma profecia. Aí se você for semana que vem, em outra igreja que aquele irmão está dando a carretilha, vai ser a mesma carretilha. Se você passar daqui a 6 meses, em outra igreja, aquele irmão vai estar dando a mesma carretilha. Isso é conhecimento, ele pegou os versículos ali. Mas a revelação é você pegar uma vírgula na palavra de Deus, é você pegar um acento, é você pegar uma palavra, é você pegar um ai daquele, ai de ti. É você pegar um ai daquele e ter uma revelação da palavra de Deus, de uma maneira assim que você diz, meu Deus, eu nunca ouvi isso. Eu estava sexta-feira aqui com a reunião de pastores, e a gente, foi uma discussão muito boa, a respeito de escatologia, e depois eu vou fazer essa pregação aqui, apesar de que hoje eu vou até comentar sobre isso, e eu peguei um versículo, e pedi para os pastores lerem, e depois disse, pastor, se o senhor fosse pregar esse versículo aí, o que é que o senhor iria pregar? E todos eles falando da mesma forma de pregação. E eu disse, mas vocês já leram o versículo seguinte? Porque o versículo 9 está dizendo isso, mas o versículo seguinte diz o quê? Vou até dizer aqui para vocês adiantar. Aquela passagem que diz assim, que nenhum olho viu, e nenhum ouvido jamais ouviu as coisas que Deus tem. E a gente pensa logo em quê? Céu. Ah, o céu vai ser tremendo. Só que o versículo não fala disso. Eu não vou dizer hoje aqui não, vou deixar para o dia eu pregar. O versículo não está falando de escatologia. E foi isso que gerou toda a discussão aqui na sexta-feira com nós, pastor. Discussão num sentido bom, né? Um falava, outro dizia, não, concordo, discordo. Foi dessa maneira. Mas é a revelação que vai fazer com que a gente entenda o que a palavra está dizendo. Para não fazer que nem aquele pseudo pastor, alguns anos atrás, passou em rede nacional, lá no Espírito Santo, que pegou a mulher do sujeito, né? Fez ela atrair o marido, engravidou ela, e ainda pegou a palavra e disse, não, está na palavra aqui.
Lembram dessa história? Que ele pegou um versículo, aquele em Amós ou em Ageu, né? E disse: vai e pega uma mulher, e ele leu assim: vai e pega uma mulher adúltera. Só que a palavra não era adúltera, a palavra tinha um acento, professora. Perdão, ele pegou sem um acento, ele pegou, pega a mulher adultera. Aí ele disse: olha, para pegar essa mulher e adultera, ela vai adulterar o marido. E na realidade era mulher adúltera. E o cara disse: não, a mulher tem que adulterar, porque está assim, pega a mulher e adultera. E ele fez a mulher adulterar, e fez mais do que isso, ele fez o marido da mulher aceitar que o que ele falou era verdade. E a mulher com barrigão na cidade, o marido dado a mão com ela, e todo mundo sabendo que era filho do pastor. Passou no Fantástico, passou na Record. Aí o repórter foi e mostrou para ele: não é isso que está escrito, rapaz. É aqui a mulher adúltera, não é adultera com ela, não. E aí, meu irmão, esse pastor reconheceu em rede nacional que estava errado, ficou todo envergonhado. Mas aí, meu irmão, o filho que nasceu era dele, não era do pai, não, do marido da mulher, não. Então a gente tem que pedir a Deus sabedoria para entender. Você sabe por quê? O que é que gera essa sabedoria? Diga, o que gera sabedoria são experiências. É quando você tem experiência com Deus, que você tem entendimento do que é a palavra de Deus. E estudar, olha, irmão, se você puder fazer um curso de teologia, faça. Se você puder fazer os cursos do Mevon Academy, faça. Se você puder, já eu vou pedir para você fazer isso até. Foi bom que você me lembrou, eu vou fazer já. Foi de Deus. Se você puder fazer o curso de Douglas Gonçalves, né, Jesus Cop, aquele curso na mesa, é excelente. Puder fazer o curso daquele bispo lá da Paraíba, um site chamado Teologar, faça, meu irmão, é ótimo você estudar. Mas se você não tiver experiências com Deus, só vai ser a letra. Se você não tiver intimidade com Deus, você não vai entender o que Ele quer falar para você. E nós precisamos ter experiência com Deus. Quer ver um sujeito que teve experiência com Deus? Pedro. Pedro, que era um analfabeto da turma. Quem teve experiência como Pedro teve? Quem conseguiu andar, ainda que fosse por 3 segundos, sobre as águas além de Jesus? Quem foi o único homem? Pedro. Ele teve a experiência de andar, e teve a experiência de afundar, e teve a experiência de ser socorrido pelo Senhor. Eu olhando para Sandro ali, lembrei de uma pessoa que eu não conheci, mas ele conheceu muito bem. E me permita, Sandro, falar, uma senhora chamada Vovozona, chamada por ele, viu? E eu estava ouvindo as histórias dessa Vovozona. E essa senhora chamada Vovozona era uma mulher que morava ali na Liberdade e que vinha pastores de tudo quanto é lugar tomar conselho com ela. Uma mulher que não estudou, mas era uma mulher que tinha experiências com Deus. Era uma mulher que lia a palavra de Deus mesmo, né, talvez não entendendo nada de exegese, de hermenêutica, de escatologia, de cristologia, de armatologia, mas ela lia e Deus revelava para ela. E nós precisamos ter experiências com Deus. Vamos lá, que senão me empolgo, e aí, né? Versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Por favor, apague as lâmpadas aí agora. Pronto. Apaga aqui, pastor Davi. Apaga aqui. Essa daqui. Quero tudo escuro aqui. Pronto. Vá, sente lá, porque senão... Pode sentar, que eu vou apagar daqui. Pode sentar. Apague. Pode sentar. Ô, Caio, apaga essa daí. Pastor Fábio, apaga aí. Vamos fazer um breu aqui. É secar, né? Cadê? Eu vou explicar esse versículo assim. Pronto. Faça de conta que está breu total, né? Não está não por causa desse negócio aqui. Mas esse negócio aqui, essa lâmpada aqui, é qual? Deixa lá. Faça de conta que vocês não estão enxergando nada. Qualquer coisa você fecha o olho. O que esse versículo está falando é justamente isso. Feche o olho. Fique de olho fechado, que aí fica breu total. A Bíblia está dizendo que quando você encontra com Cristo, Deus coloca ao seu redor
as bênçãos. Deus coloca ao seu redor tudo que você precisa. E cada irmão que está aqui representa uma bênção dessa. Mas a grande questão é que você não consegue acessar porque está tudo escuro. Você não consegue saber onde está o irmão. Você não está enxergando nada. E aí o que é que você começa a pedir? Coisas supérfluas. Porque você não tem o entendimento que o melhor está ali bem do seu ladinho. E a pessoa diz, não, eu sou crente. E aí só fica pedindo, pai me dá casa, pai me dá carro, pai me dá empresa, pai me dá lucro, pai me dá casa própria, me dá uma lancha, me dá um avião, me dá uma caminhonete, me dá isso, me dá aquilo outro. Mas quando você tem uma experiência real com Jesus Cristo, e a luz, vê se o obreiro entendeu, e a luz chega, olhe para aí, olhe para um lado, olhe para o outro. Está vendo quantas coisas tem ao seu redor? É isso que Deus tem para mim e para você. É isso que Ele quer iluminar na minha vida e na sua vida. Ele quer mostrar, e somente quando você tem essa intimidade com Ele, é que você deixa de estar querendo só o imediato, aquilo que você pode tocar assim na hora, e começa a enxergar que tem muito mais para você. E você enxergando, você pode ir tocar, você pode se movimentar conforme a voz de Deus e dizer, está aqui. E tem que ter muito cuidado, porque lá no Éden Deus disse, olha Adão, você pode tocar em todas aquelas árvores, só não toque nessa. Deus deixou claro, Deus não deixou aquela árvore no escuro não, porque Deus diz tudo que você pode tocar. Você pode assistir televisão? Sim. Mas tem coisas que na hora que for passar, o que é que você faz? Pega seu controle, muda o canal, acelera, né? Muda a cena, não é assim? Você pode ir a todos os lugares. Eu posso ir à praia, eu posso ir ao cinema, eu posso ir ao shopping, sim ou não? Sim, mas se eu estou na praia e estou vendo aqui do lado, coisa que vai tirar a minha atenção, né? Que vai fazer com que eu peque, o que é que eu vou fazer? Virar para o lado, ou então levantar, pegar, né? Se for, como diz o pastor Fábio, o nosso kit de sobrevivência, o cooler, né? O sombreiro, se der para ser assim, né? Ou então a toalhinha, a canga, né? E sair para o outro lado, ou se estiver num restaurante, dizer, ô garçom, eu não quero ficar nessa mesa não, bota na mesa lá do outro lado. Quando a gente tem a iluminação de Deus, a gente para de pedir o que é supérfluo, para de querer só tocar no que está assim mais fácil. E aí já até te respondo algo que não estava nem no script. Talvez você diga assim, mas eu vejo aí pessoal de determinadas igrejas, eles conseguem isso e conseguem aquilo. É porque eles estão buscando só essas coisas, irmãos. Estão buscando o supérfluo. E estão esquecendo que tem muito mais coisa para eles acessar. Inclusive, acessar, ajudar o próximo e não o seu próprio umbigo. E é isso que nós precisamos. Porque o versículo diz assim, relendo, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, para que você foi chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança a sua herança, olha que coisa tremenda, a sua herança, meu irmão, não está no seu bolso, nem no testamento do seu pai e da sua mãe, não. Você como pai, como mãe, procure deixar o melhor para o seu filho, para a sua filha, sim, mas a riqueza, a herança que ele tem, está nos santos. Olha que coisa louca. Então quando é que eu vou receber a minha herança? Quando eu me movimentar, quando eu for até os santos, porque é dando, quando eu vou servir, eu é que sou servido. Entendeu o que é que o apóstolo está falando? Não é para sair pedindo, não, é para sair dando, meu. É para sair semeando a boa semente, é para sair cuidando, é para sair ensinando, gerando discípulos. É isso que nós temos que fazer, porque tem dois tipos de vocação. Se não sabia, vai saber essa manhã, eu já falei sobre isso aqui. Diga comigo, tem a vocação geral e a vocação particular. Então, por exemplo, vocação geral, todos nós fomos chamados para gerar
Ide por todo mundo, fazer discípulos. Então, uma vocação geral, é vocação de todo filho de Deus, é fazer o quê? Gerar, ainda não ouvi, gerar. Então, todos nós, olhe para quem está do seu lado aí e diga, você também, cara. Estava achando que era com você? É com você também, Luiz. É com todo mundo. É com o pessoal aí da cozinha também. Viu? Adalberto. Viu, Batista? A gente ama essa dupla, né? Que bom que vocês estão sentadinhos hoje aí. Fico feliz. Muito bem. Então, é vocação de todos. Mas tem a vocação o quê? Específica. E qual é a vocação específica? Meu irmão, aí cada um é com o seu. Aí a gente vai usar o ditado que diz assim, cada macaco no seu galho. Então, o que é que Deus te chamou de forma específica? Te chamou como um profissional para uma área específica. E se você, como eu orei até hoje aqui cedo, se você sente que o que você está fazendo não é o que Deus te chamou para fazer, peça a Ele para abrir a outra porta. Fecha essa e abrir outra. Ele vai fazer isso. Mas além da sua vida profissional, você também pode ter um chamado específico dentro da obra de Deus. Chamado específico de Mário, ali. Chamado específico meu, aqui. Se a gente trocar aqui, talvez, ele até pode ir bem, mas eu te garanto, meu irmão, que no máximo eu só vou botar 3 notas ali que eu aprendi quando eu tinha 17 anos. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Só sei essa musiquinha, tá? 3 notas, até hoje lembro. Ou melhor, começava assim, né? Como é que chama? Pestana, né? Pestana. Começava com uma nota assim de pestana, depois jogava aqui os 3 dedos e por último baixava esse dedo para cá. Não me pergunte qual é o nome das notas não, que eu não sei, viu? O Caio está olhando e já está dizendo tudo ali, é dó, é mi, é fá, tá? E eu só sei isso. Não é o meu chamado específico, mas qual é o seu? Olhe novamente para cada um aí e diga, você já sabe qual é o seu? Não, é porque na minha profissão eu prego evangelho, parabéns, você não faz mais do que obrigação. Mas você precisa se engajar na obra. Você precisa fazer alguma coisa. Meu Deus. Versículo 19, vamos lá. Dá-me celeridade, Senhor. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu... Mas tem uma palavrinha aí, que como hoje aqui eu estou com 3 professores de português, né? Um aqui na frente e 2 lá no fundo, pode me explicar o que quer dizer sobre excelente? Pare para pensar o que é sobre excelente. O que é excelente? É top, né? Excelente é top. Vamos para os mais velhos aí. Um jogador excelente. Por tempo assim do pastor Fábio. Pelé. Zico. Vamos usar ele que está olhando ali para mim. Né? Para a galera de hoje. Neymar, Messi, Ibamê, né? IBP, como é o nome do cara? Ibapê, né? Rapaz, pense, como é que o cara pode ser melhor do que aquilo? Ah, bispo, esse negócio de futebol, eu sou mulher, eu não entendo não. Tá, então vamos pensar aí numa uma coisa que mulher gosta, a roupa mais top que você, mulher, conhece, diz assim, rapaz, isso aí foi o fulano de tal aí, né, a grife tal, que fez essa roupa, olha que roupa linda, essa roupa cai em qualquer uma, pode ser gorda, pode ser magra, pode ser alta, essa roupa é excelente, ela serve para qualquer ocasião. Eu sei que isso não existe, mas isso seria o excelente. Agora pense o que é sobre excelente. Foi a palavra que Paulo conseguiu para se aproximar do que ele entende que é Deus. Deus é essa pessoa. Deus é esse sobre excelente. É algo impossível. E impossível só é para Deus. É um pleonasmo isso aí. Sobre excelente. É que nem a gente fala subir para cima. É mais melhor. Por favor, não, eu estou dando só um exemplo, gente. Não jogarem pedra aí em mim, tá? É mais melhor, e aí no bom baianês é mais melhor de bom, meu irmão. Isso que é Deus. E isso que o versículo 19 está dizendo. E qual mais melhor de bom, grandeza do seu poder sobre a terra, sobre Netuno, sobre os anjos. É isso que está em sua Bíblia? Está sobre quem?
Sobre quem? Então imagine, o sobre-excelente, o mais melhor de bom, de Deus, está sobre quem? Olha para quem está ao seu lado aí, está sobre você, rapaz. Está entendendo? O melhor de Deus, o supra-sumo da excelência, do que tem de mais perfeito do universo, está sobre você. Mas sobre você, o apóstolo Paulo bota aqui uma vírgula e diz: os que cremos, segundo a operação da força do seu, você crê, dê um glória a Deus. Então, como você crê nessa excelência de poder, essa excelência de poder está sobre você. Agora olhe para quem está ao seu lado e diga: você entende que esse sobre-excelente tem um nome e chama-se Espírito Santo de Deus? Você pode glorificar o nome do Senhor? Os que creem têm a sobre-excelência. Os que creem nesse poder têm do bom e do melhor. Aí eu te pergunto, meu irmão, eu sei que está difícil, eu sei que, né, o mercado tá dando um zique-zira quando a gente entra, dá vontade de nem entrar. Eu sei que os boletos estão aí, mas por que você está se preocupando com tanta coisa? Se o sobre-excelente, o mais melhor de bom, de Deus está sobre você, se o Senhor é o seu pastor, e de nada você vai sentir falta, confia! É só isso. Ou confia, ou não confia. Ou você crê num Deus sobre-excelente, ou você crê num Deus que só te dá migalhas. A decisão é sua. Versículo 20, Jesus. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Eu vou ler do 20 ao 23 logo para adiantar. Quem manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o e do poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no... E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Então diga assim: o poder de Deus, a manifestação desse poder, ressuscitou dentre os mortos. Então qual é a maior manifestação do poder de Deus? É um cego enxergar? É a terra parar sua rotação para que o sol não se posse e Israel pudesse pelejar e ganhar uma guerra? Não. É abrir o mar vermelho? Não. É a terra ficar flutuando no universo? Não. A maior expressão do poder de Deus, Paulo revela aí agora, que é o ressuscitar. Ressuscitar para não morrer nunca mais. Deixar isso bem claro. Por quê? Porque às vezes a pessoa é muito inteligente, e quando a gente fala assim, Jesus Cristo foi o único que ressuscitou, e realmente vai dar margem a pessoa dizer: não, discordo. Porque Lázaro também ressuscitou. Aquela criança lá no Antigo Testamento, que Elias orou por ela, também ressuscitou. Aquela menina, filha de Jairo, também ressuscitou. Verdade. É por isso que você precisa falar de forma completa. O único que ressuscitou e vive eternamente é... Porque Lázaro ressuscitou, mas depois? A menina, filha de Jairo, ressuscitou, mas depois? O filho da viúva ressuscitou, mas depois? Mas Jesus ressuscitou e vive eternamente. Dá para entender isso? Então o apóstolo Paulo está ensinando isso para a igreja de Éfeso, está ensinando isso para nós. A maior dádiva, meu irmão, é ter o entendimento para ser liberto. Porque muitos de nós estamos assim, pense numa cela aberta. A cela está aberta, e por que você não sai? Muitos aqui, hoje, agora, ainda estão em celas abertas. Ou melhor, aqui eu posso dizer poucos. Aqui poucos ainda estão em cela aberta. Mas em muitos lugares aí, estão um bocado de gente, a grande maioria em cela aberta. É que nem aquela história rola sempre esse meme aí na internet. Você já viu aquele cavalo amarrado numa cadeira de plástico? E por que ele não puxa aquela cadeira? E por que ele não sai arrastando aquela cadeira?
Porque ele foi condicionado desde pequeno, amarrado num pedaço de pau de verdade. E todas as vezes que ele tentava fugir, ele via que não tinha condições. Então ele foi se acostumando. Toda vez que meu dono pegar essa corda e amarrar em algum lugar, eu tenho que ficar o quê? Elefante de circo. Desde pequenininho, ele é treinado a ficar preso naquela corrente. Meu irmão, a força de um elefante, corrente nenhuma suporta não. Ele quebra aquilo. Um animal que pega com a tromba assim e torce uma árvore. Só vendavais muito forte para torcer uma árvore. Mas o elefante no circo, desde pequenininho, ele está naquela corrente. Aí, chega no circo, uma correntinha fininha, prendendo o pé do elefante. E ele fica lá paradinho. Isso chama-se religiosidade. Muita gente dentro da igreja. Não posso isso, não posso aquilo, não pode isso, não pode aquilo. A cela está aberta. Jesus já abriu, ele já ressuscitou, o véu do templo se rasgou. E as pessoas presas em religiosidade. Aí eu não gosto daquela igreja não, porque eu tenho o fundo pintado de preto. Aí eu não gosto daquele não, porque tem um irmão às vezes que toca de bermuda. Eu não gosto daquela igreja não, porque outro dia o Marão ali, ele estava de barbudo, né? E com aquele cabelo que eu não sei o nome, né? Aquelas tranças. Religiosidade, irmão. Eu não gosto daquela igreja não, aquele pastor, vamos para lá. Aqueles pastores pregam de camiseta, de calça jeans, de tênis. Cadê o paletó? Cadê a reverência? A reverência está dentro do coração, irmão. A reverência não é exterior, a reverência é interior. A reverência é quando ninguém está vendo o que você está fazendo. E o que você está fazendo, Cristo está no centro e você diz, não vou fazer o errado. Isso que é verdadeira reverência. Então, eu vou ter que entrar aqui no tema ressurreição. Porque esse versículo, esse finalzinho aqui, do 20 ao 23, o apóstolo Paulo traz uma revelação tremenda para mim e para você. Bora, vou tentar resumir ao máximo aqui. Deixa eu ver como resumir por causa do tempo. Jesus morreu um que dia? Um dia de? Sexta-feira. O que é que se comemorava na sexta-feira em Israel? Começava a comemorar o quê? A Páscoa. Ele morre numa sexta-feira. Como um cordeiro que era imolado na sexta, ele morreu. Para que João pudesse falar, eis o cordeiro de Deus que tira. Só que esse mesmo Jesus que morre na sexta, ele ressuscita no dia de domingo. E o que é que se fazia no dia de domingo em Israel naquele período? Um período como aquele. Tinha a chamada festa das primícias. Onde cada produtor, cada judeu, pegava o seu primeiro fruto, ou primeira cabra, o primeiro boi, e levava para o sacerdote. Eles pegavam assim, quando eles começavam a plantar, a primeira planta que surgisse, tipo assim, eles amarravam um cordãozinho vermelho para saber que aquela era a primeira. Quando chegava na festa da primícia, aquela planta já deu fruto, ele ia ali, cadê? Ah, essa daqui. Ele pegava aquele fruto e levava e entregava ao sacerdote. Receba. E o sacerdote pegava aquelas primícias, elevava ao céu e dizia, Senhor, assim como foi esse primeiro fruto tão belo e abençoado, que o Senhor possa abençoar todos os demais frutos. Era essa a oração sacerdotal para a festa das primícias. Jesus, ele ressurge como a primícia de Deus, a primícia de uma nova criação. Ele morre na sexta, ressuscita num domingo, como sendo o primeiro homem a ressuscitar para nunca mais morrer. Inaugurando assim, diga, inaugurando uma nova criação. Não entendi, deixa eu tentar te explicar. Adão foi a primeira criação, sim ou não? Adão cresceu, botou nome em tudo, mas chegou um momento que Deus fez Adão morrer. Não, bispo, foi dormir. Amado, a gente já pregou isso aqui. O que tem assim na sua Bíblia, e dormiu no Senhor, e dormiu. Dormir no hebraico significa morrer. Então Adão morreu. Por que Adão morreu? Não vou entrar nisso aqui, que isso aqui vai exigir muito tempo. Porque as coisas do Antigo Testamento são sombras do Novo Testamento. Adão morre.
E daquela semente, porque se a semente cair e não morrer, não vai dar fruto. Deus retira de dentro de Adão uma mulher. E aquela mulher simboliza a nova criatura. Porque Adão foi a primeira. Essa nova criatura, diga de passagem, que criatura Deus criou, né? Uma coisa boa. Aí veja, Jesus Cristo morre, é furado na sua costela, o sangue dele é derramado, e ali ele é enterrado, e dias depois, os apóstolos, eu estou correndo, mas depois eu faço uma pregação só sobre isso, ou o pastor Fábio, aí com o pastor Davi, e ali está aqueles homens tudo temeroso, dado as mãos, dizendo, Deus, tenha misericórdia da gente, porque os romanos vão matar a gente, oh Deus, misericórdia, tudo ali orando. Isso está em João 20, depois você lê. De repente, está aqui a parede, entra uma pessoa pela parede, todo mundo olha, quem é esse? E Tomé diz, não, você não é Jesus não, só se eu tocar de estoque. É uma nova criação, porque a criação da sexta-feira morria, e se tentasse passar na parede, não passa. Mas a criação, o Cristo ressuscitado, o primeiro de milhões, milhares, trilhões de pessoas, ele tem um corpo ressurreto, um corpo que mesmo transpassando parede, comeu e bebeu. E isso é o que Deus preparou para mim e para você, irmão. É Jesus que Ele preparou, porque um dia eu terei o corpo assim também. A gente vai ter um corpo onde, eu que amo viajar, eu vou ter um corpo que eu digo assim, eu vou ali agora em Nazaré das Farofas, vou lá na roça onde nasceu o pastor Davi, e eu vou sair daqui andando, por exemplo, se eu quiser ir andando, e vou passar ali, né, pelo terminal de São Joaquim, começar a andar sobre as águas, vou chegar lá do outro lado, não vou nem para o Mar Grande porque vai ser longe, dobro um pouquinho, entro ali por aquele canal ali de Salinas, né, e vou para Nazaré andando. E Caio, que é mais ousado ainda do que eu, Caio disse que nada, bispão, não vou andando nada, eu vou voando, eu não tenho asas, mas meu corpo flutua, e ele vai voando. Eu não sei se você crê nisso, eu não sei se você diz, rapaz, o bispo hoje parece que a água está com algum produto aí, acho que foi a pastilhazinha, ele está viajando na maionese. Não, irmão, é isso que a Bíblia nos diz, e você vai entender isso. Por favor, pegue 1 Coríntios 15 aí. Se a gente passar 5 minutinhos, meu irmão, me perdoe. 1 Coríntios 15, 20 a 23, que aí você vai entender o que eu estou falando, para não ficar parecendo que eu estou inventando. E quem inventa não sou eu não, meu irmão. Vamos lá, 1 Coríntios 15, de 20 a 23. Rapaz, eu sou calorento. Quando eu estiver pregando, por favor, deixa esse ar-condicionado aqui que fica de frente para mim. Suspense, eu já olhei aqui o controle. Bota ele, que ele está batendo aqui embaixo, eu estou suando. Ainda mais quando eu gosto de pregar a palavra, meu irmão. Eu gosto de pregar a palavra. Tem irmão que gosta de pular. Eu gosto de pregar a palavra e me sinto tão bem, começa a suar. 20 a 23, não foi isso? 1 Coríntios 15, 20 a 23. Mas agora, Cristo ressuscitou de quê? E foi feito as primícias de quem? Ah, então o que quer dizer primícia? Primeiro. Então ele foi feito o primeiro entre todos os mortos. O primeiro que o quê? Bora lá. 21. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em... Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Só quem é de Cristo aí dá um glória a Deus. Então, o que aconteceu com Cristo, aqui está dizendo que vai acontecer comigo e com você, Mari. Aqui está dizendo que nós vamos ter um corpo vivificado, transformado. Aqui está dizendo que toda deformidade, toda situação ruim que a gente tem nesse corpo, vai chegar a hora que não vai ter mais, ou arrebatado, ou morto e ressuscitado. Quem ressuscitar vai ter o corpo como Cristo. E aí eu vou responder uma pergunta que eu botei no grupo ontem, no Zap. Eu pergunto para você, qual será o ápice da cristandade? Morrer e ir para o céu?
Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Não! Isso é só o primeiro estágio, meu irmão. Ir para o céu é só o primeiro estágio. Por favor, já preguei isso aqui. Eu sei que tem gente que diz assim: bispo, me perdoe, eu não acredito nisso. Esqueça esse negócio de você ser um alminha que eternamente vai ficar no céu. Kadosh, 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 Yehová, Tsabaoth. Para pensar, você vai passar a eternidade toda, irmão. Só fazer. Que Deus é esse? Deus sentado lá, né? Primeiro que Deus não vai ficar sentado, que Deus é Espírito, Deus é luz. Ele vai ficar lá sentado, né? Mas vamos pensar assim, sentado a eternidade toda, só olhando as pessoas. Kadosh, 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 Yehová, Tsabaoth. Kadosh, 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 Yehová, Tsabaoth. Mas isso dá sono. Mesmo, mas bispo, lá não vai ter sono, não, é verdade, irmão. Mas pelo amor de Deus, você acha que Deus tem esse trabalho todo de se fazer homem, morrer na cruz, para fazer alminhas? Para fazer alminhas, meu irmão? Não pode, querido, não pode. Então, bora mudar isso aí. Ó, deixa eu ver aqui, o que é que eu posso suprimir. Hebreus 11, 39, para a gente terminar. Hebreus 11, 39, você entender, complementar o que está em Coríntios. E aí quem acha que não foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Pode ter certeza. Hebreus 11, 39. E todos esses, só para você entender, o que Hebreus 11 fala? Hebreus 11 fala da galeria dos heróis da fé. Fala de Abraão, de Moisés, de José, de Gideão, né? de Moisés, né? de Jefté, fala todo mundo. Aí no 39... ele diz assim: e todos este quem? Os heróis da fé, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram o quê? Peraí, rapaz, quer dizer que Moisés não alcançou a promessa? Mas ele não apareceu na transfiguração lá, Abraão não apareceu na transfiguração com Jesus? Eles não alcançaram a promessa? Não. Mas eles não estão no céu? Estão. Se você morrer hoje, você vai para o céu. Se eu morrer, também eu vou para o céu, irmão. Essa é a nossa fé. Quem estava em Jesus e morreu durante a pandemia, está onde agora? No céu. Mas isso não é alcançar a promessa. Não. Isso é religiosidade que botaram em nossa cabeça. Não, você tem que morrer para ir para o céu. Não, irmão. Você até que tem que morrer sim para ir para o céu, mas você não vai ficar assim. Observe o versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso... Então tem algo melhor do que ir para o céu, Mário? Ô, irmão, é a Bíblia. Ou você estuda ou você não estuda. Tem algo melhor do que ir para o céu? Ele responde: para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Para que aí dá um seminário. Espera aí, então sem nós quem diga? Sem a igreja. Sem a igreja, eles ficam como alminhas a vida toda. Enquanto a igreja de Cristo não for arrebatada, eles não terão seus corpos transformados. Nossos pais, avós, irmãos, pastores, né, que morreram aí há 5, 10, 20, 100 anos atrás, há 3 meses atrás, essas pessoas estão com um corpo almático lá em cima, almático no sentido espiritual. Vou falar almático não, está no corpo só espiritual, porque almático vem de psique, vem humanidade. Está num corpo espiritual, está lá adorando a Deus, mas eles não têm um corpo transformado. Mas quando a igreja for arrebatada, a Bíblia diz que primeiro os que morreram em Cristo terão seus corpos transformados como? As cinzas, o resto de pó, né? Que talvez só tenha um pozinho assim. Quem foi cremado e foi jogado lá no meio do mar, vai fazer o quê? Se encontrar com o Espírito nas nuvens. E nós que estivermos aqui ainda vivos, teremos automaticamente nossos corpos. Percebe? Então, a melhor promessa de Deus não é morrer e ir para o céu. É ter um corpo como o de Cristo. É ser igual a Cristo. É isso que é se tornar um verdadeiro cristão, irmão. É alcançar a graça que Jesus alcançou como primícia. Ele foi o primeiro. Se ele foi o primeiro, ele não quer dizer que ele foi o primeiro e o último, não. Ele é o primeiro. Nós lemos lá em Coríntios, de todos nós. Nós vamos ter o nosso corpo. O nosso corpo o quê? Transformado.
Ah, bispo, eu estou quase entendendo. Então, para você entender, volte para Efésios, a gente fecha aqui. Observe, vou ler de novo a partir do 20. Quem manifestou em Cristo o ressuscitado dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado. Isso aqui eu vou só explicar rapidamente. Querido, principados, nesse sentido aqui, são os primeiros anjos e primeiros demônios, os chefões. Depois vem potestades, que são os governos, que são os demôniozãos, os que botam para lá. Potestade que existe sobre Brotas, potestade que existe sobre Pituba, potestade que existe sobre Candeias. Tem determinados locais que a pessoa diz, poxa, aqui, o bairro é violento demais. Ah, aqui o bairro é barulhento demais. Aqui os homens tudo, as mulheres traem. E por aí vai, irmão. Potestades agem, domínio local. Mas continuando aqui. Jesus está acima disso. Agora aqui. E sujeitou todas as coisas, 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja. Agora a gente termina. Mário, fica em pé aí, Mário, por favor. A Bíblia diz que Cristo, aqui é a igreja, ok? É ou não é? Aqui é a igreja. A Bíblia diz que essa parte aqui é quem? Cristo. E que Ele colocou, Ele é o cabeça de um corpo. Cabeça sem corpo só anda quando você corta a cabeça da galinha, ela sai correndo, depois cai. Cabeça sem corpo, morre. Mas Cristo é o cabeça da igreja. E aí você leu comigo que Ele colocou debaixo dos seus... E quem é o pé aqui de Jesus? Diga, Mário, quem é o pé de Jesus? Quem é o pé de Jesus? Aldemir, quem é o pé de Jesus? Então, se Cristo é o cabeça e o corpo é a igreja, Ele está dizendo que colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quem são os pés de Cristo? A igreja. Glória a Deus. Entendeu? Revelou-se agora a palavra? Não é só conhecimento, é revelação. Então, colocou, sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. A igreja é o quê? Que é o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre todos em nós. Diga, eu sou a plenitude de Cristo. Você tem ideia do que você falou agora? Qual é a plenitude de Deus? Jesus. A plenitude, a glória de Deus é Jesus. E aqui diz que a igreja, diga, aqui diz que eu sou a glória de Jesus. Você está realmente sendo glória para Jesus? Você está fazendo com que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado?